Olá para você que está me assistindo aqui no canal Astrologia Clássica. Seja muito bem-vindo a mais uma reflexão astrológica semanal. Nós vamos falar da semana do dia 28 de julho ao dia 3 de agosto, que já vou dar um spoiler para vocês. Em quantidade não temos muitos aspectos, mas é uma semana assim quase que preparatória mesmo, né? Final de ciclo da Lua. A gente tem alguns planetas aí que vão mudar aí a cara aí na próxima semana. Então é uma fase, uma semana meio conclusiva mesmo, né? Basicamente aspecto só da Lua, mas temos momentos interessantes. Então me acompanhe aqui para você não perder. Se você não for inscrito no canal, aproveite esse momento aqui, já se inscreva, ative as notificações e vamos que vamos aqui para entender como essa semana vai fluir. Bom, nós vamos iniciar a semana com a Lua no signo de Touro, né? Se vocês assistiram a semana anterior, viram que o último aspecto da semana anterior, no sábado, foi a quadratura entre Lua e Sol, dando início para a fase minguante, com a Lua em Touro e o Sol aqui no signo de Leão. Então, essa influência foi a última da semana anterior. A gente vem de um clima já lento, um pouco resistente, né? Meio paradão mesmo. Só que o primeiro aspecto do domingo é um aspecto fácil, ó, entre Lua e Saturno. Ele vai ser perfeito no ângulo de 60 graus só à noite, às 22h42. A gente vai sentir a influência desse aspecto durante todo o dia. E é um aspecto fácil, então não cria empecilhos, só que não tem velocidade, né? Ele é bem propenso assim para relaxar mesmo, né? Esse domingo vem bem com esse clima, relaxar, tá? Não tem muito vigor, então assim não é um dia empolgante, mas isso também não quer dizer que você não possa ter atividades de diversão e entretenimento. Se você programou, elas vão fluir sem empecilhos, né? Não tem uma tendência a imprevistos, a gente não tem esse clima. No domingo, o domingo todo ele vem com um favorecimento mais para calmaria mesmo, né? Para manutenção dos assuntos. Então favorece estudar, favorece relaxar, favorece manutenção de coisas simples. A Lua está em Touro e Saturno está em Peixes, são signos que têm um perfil um pouco de menos movimento, de introspecção, né? Então as atividades que dependem de aprofundamento aí no olhar podem ser mais beneficiadas do que atividades que têm um clima assim de muita empolgação. Mas é um clima fácil, tá? Depois desse momento, às 22h42, a gente não tem novos aspectos da Lua. A gente vai ter na segunda, mas já vai começar a mudar um pouquinho o clima aí depois desse sextil entre Lua e Saturno. Porque, a gente, na segunda-feira, o primeiro aspecto vai ser às 3h45 da madrugada, no horário de Brasília, e é uma quadratura entre a Lua e Vênus. E, bom, Vênus está em Leão aqui, né? É a última semana de Vênus em Leão. É um perfil bem empolgado, energético, para diversão e entretenimento, é bastante motivador e vibrante. E uma quadratura com a Lua em Touro. Mas Touro é o domicílio de Vênus, só que não elimina, né? Um potencial adverso. Eu penso assim em rigidez, para a gente lidar com os assuntos de Vênus, por exemplo, né? É um dia que você pode ficar mais, sentir um clima de apego das pessoas, um clima geral, para as coisas legais da vida. Ele é vigoroso para a produtividade, ele não tem essa motivação mais vibrante para a liderança, assim, ele não tem empolgação de produção, ele tem empolgação de satisfação, né? E aí, todos os assuntos de Vênus, eles caem para um campo um pouco mais difícil. Então, aquisições, né? Tudo que depende de dinheiro para comprar, investir, tem que ter atenção porque não favorece muito o risco, ele enrijece muito no que é legal. Então, vamos pensar assim, para investir, fica muito apegado ao lucro, só que é uma quadratura de signos fixos que não tem esse perfil móvel, assim, rápido. Investimentos que se faz durante esse momento demoram um pouco para trazer um retorno, né? Pode até trazer, porque a Lua está no domicílio de Vênus, só que é um pouquinho demorado, ele é um pouco rígido, né? Não tem aquele movimento. E o próprio clima diário também, ele não tem aquela flexibilidade natural, porque naturalmente tem um apego muito voltado à estética das coisas, à satisfação, à alegria e tal, né? Ele pode até ir para um campo um pouco preguiçoso, né? Tal. Agora, para as atividades diárias, procurem não ficarem muito presos à estética e layout das coisas, né? Porque são os temas de Vênus. Vamos pensar assim, se você estiver elaborando um material, um relatório, o que for, qualquer coisa, e estiver cuidando desse lado da apresentação da coisa, a estética da apresentação, é rígido aqui. Então, procura não perder tempo demais com isso, tá? E no clima diário também, a gente se apega muito ao lado de estética das coisas de uma forma geral.
Bom, para o mundo feminino é um pouquinho desgastante, né? Quadratura. Não parece ser exatamente assim estridente, porque acaba beneficiando um pouco a Vênus, né? Essa condição. Se você tiver que lidar com tratamentos estéticos também, não é um dos melhores momentos, tá? Ou compras de utensílios de beleza, né, tal, não é tão legal. Agora, a gente, depois das 3h45, o próximo aspecto, o próximo movimento é às 18h27. É o ingresso da Lua no signo de Gêmeos. Então, a gente vai pegar manhã e tarde toda, né? Toda manhã, toda tarde, com a Lua fora de curso. Porque a quadratura de Lua com Vênus foi 3h45 na madrugada. E depois desse momento, não tem nenhum aspecto novo da Lua. O próximo passo da Lua é o ingresso em Gêmeos. Bom, o que vai acontecer à noite, gente? A Lua vai ingressar em Gêmeos e vai se juntar aí nesse trânsito a Vênus e Júpiter. Vai começar a agitar bastante, né? E ainda na própria segunda-feira, às 23 horas, a gente tem a Lua chegando uma quadratura a Mercúrio, que está aqui no ingresso, né? Ingressou há pouco tempo aqui no signo de Virgem. Então, gente, a segunda-feira à noite, ela vem com um quadro um pouco instável. Ele tende a ser agitado e muitas vezes custa um pouco de esforço para manter concentração. Se você estiver estudando, por exemplo, pode achar dificuldade para esse momento aí da noite, né, em se concentrar nas atividades. Embora a Lua esteja no outro domicílio de Mercúrio, né, nessa quadratura que acaba beneficiando bastante a Mercúrio, é quadratura, assim como a gente viu no aspecto entre Lua e Vênus, né? É quadratura. Então, assim, custa um esforço analítico, custa se concentrar, custa lidar, assim, com os assuntos do trânsito geral das coisas, o campo comercial, né? A troca das coisas de uma forma geral e até a comunicação tendem a ser um pouquinho mais difíceis, né? Prejudica um pouco, eu penso, assim, o sentido prático da realização das coisas, fica um pouco agitado porque assim, a Lua vem dessa quadratura, aí na terça-feira, dia 30, a gente tem a Lua chegando então ao mesmo grau que está Marte. Isso vai acontecer bem no início da manhã. Bom, então a gente já vai iniciar a terça-feira com bastante agitação, gente, muita agitação, tá? Terça-feira é o dia mais movimentado da semana. A Lua vai se distanciando da quadratura com Mercúrio aí no final da segunda, e vai ampliando a influência dessa conjunção ao longo de toda a madrugada, gente. Então, nós vamos sentir a madrugada agitada. Se você tem dificuldade para dormir, pode sentir um pouquinho esse clima assim, um pouquinho agitado, né? Inicia amanhã. Bom, eu já venho falando para vocês que trânsito de Marte em Gêmeos é barulhento, né? Ele é estridente, então não acho estranho se a gente acordar aí na terça-feira com notícias muito inusitadas, irritadiças, mudanças de direção bruscas, né? Coisas que têm esse clima um pouco nervoso, agitado mesmo, né? Bom, a gente tem aí as Olimpíadas acontecendo, vocês já viram aí algumas coisas de sabotagem, né, na linha ferroviária em Paris, enfim, e isso pode acontecer não só de Olimpíadas, foi só um exemplo, mas num clima global a gente tem esse perfil de Marte bem agitado. Marte tem relação com fogo, tem relação com metais, né? Ferro, metais, com brigas, disputas, né? A própria competição é um tema de Marte, né? Então a gente vai sentindo todos os assuntos que envolvem âmbito competitivo, que envolvem natureza também, né? Com uma tendência mais adversa. A terça-feira ela é muito movimentada e vai requerer de você um pouquinho mais de concentração, tá? Agora a gente depois começa a melhorar um pouco o quadro, mas ainda bem movimentado, tá? Tem aí uma agitação, uma movimentação bem visível, né, no ar. Depois dessa conjunção com Marte, vai aliviando, porque a Lua, que está em Gêmeos, vai chegar a um aspecto fácil agora com o Sol. Como o Sol está muito forte, a natureza do aspecto é leve, a gente vai sentindo um pouco mais de facilidade para atingir os objetivos. É um clima bem empolgado, ele é muito vibrante, altamente motivador. Para início de atividades pode ser interessante sim, quando você tem inclusive objetivos bem delineados, bem definidos, você vai conseguir encontrar caminho para realizar aquilo que você quer. Para as figuras de autoridade e líderes mesmo, né, do mundo também tem uma presença bem marcante. Então, algumas lideranças podem se destacar aí durante esse momento aqui. Esse sextil entre Lua e Sol vai ser às 8h15 da manhã da terça. E conforme a Lua for se afastando, se separando dessa influência benéfica, ela vai chegar ao mesmo grau em que está Júpiter,
no signo de Gêmeos. Então, a terça, gente, é um dia assim, ó, oscilante, né? Super movimentado, agitadão. Só que depois do começo da manhã, que é o mais tenso, né? Que foi a conjunção com Marte, esses outros aspectos, essa conjunção com Júpiter, ela já não é ruim. Bom, quando a gente pensa em um clima próximo de nós, o que isso pode significar? O movimento mesmo, né? Assim, ele é um pouco desordenado. Júpiter está no detrimento, é uma influência mutável, então ela é um pouco desordenada. Mas Júpiter representa o otimismo, a esperança, né? Ele é um planeta benéfico. Então, essa conjunção de Lua com Júpiter movimenta isso também. Num clima próximo, tem movimento, é propenso a algumas mudanças, não diria no sentido de imprevisibilidade, mas mudanças que às vezes acontecem até no sentido de benefícios, né? Por exemplo, para algum negócio, um projeto mais estabelecido, esse momento pode ser interessante para você aplicar mudanças, se for o seu interesse. Não tem perfil de manutenção e sustentação. Então, assim, as atividades que dependam de muita concentração, manutenção, robustez, não são tão beneficiadas nesse momento. O que você vai encontrar mais facilidade é para aplicar mudanças, desvios, aproveitar algumas oportunidades, tentar caminhos diferentes também, né? Experimentar coisas variadas. Aqui já vai ficar bastante presente. É um perfil altamente otimista, e como a Lua vem de um aspecto leve com o Sol, não tem um clima de tensão nesse momento, tá? Agora, a gente, depois dessa conjunção, vai ser às 19h44 da terça, vai começando gradualmente a mudar um pouco o clima. Ele vai ficar um pouco mais chato, não perde a velocidade, mas entra num campo mais confuso da experiência aqui, né, humana, e aí mantenha atenção se vocês estiverem lidando com atividades que dependam de concentração, processos muito técnicos, porque aí a Lua vai chegar nessa quadratura aqui com Saturno na quarta, tá? 3h41 da madrugada. Então, lá na noite da terça, depois que a Lua passa da conjunção com Júpiter, já vai aumentando a influência dessa quadratura. É uma quadratura confusa mesmo, tende a ser muito complexa, e aqui o que poderia ser mais uma indicação de mudança vai para um campo difícil, desordenado, descuidado, desleixado, confuso, dado ao telefone sem fio, né, como eu costumo falar, que foge à certeza, né? Ela é bem duvidosa, assim, né? Essa quadratura representa bastante dúvida. Bom, então, para início de atividades, não é nem um pouco legal, né? Desde a terça-noite até a madrugada da quarta, eu não recomendo iniciar atividades importantes, porque elas tendem a ser confusas, complexas, sem direção, desleixadas, né? Tudo isso que eu falei para vocês. Evitem, então, lidar com cogitações, ficar elaborando ideias sobre coisas que vocês não tenham parâmetros, tá? Esse clima vai ficar bem presente. E rotina, gente, perde foco, tá? Perde direção, se afunda nas complexidades, se perde nas coisas. Então, imagina assim, você está fazendo uma atividade, aí desvia para outra, aí essa outra que você está fazendo não se conclui, aí você deixa ele fazer uma e fazer a outra, então vira um clima confuso. E para trânsito das coisas, conversas, é enroscado. Agora, gente, geralmente as quadraturas de Lua com Saturno envolvem um clima meio pessimista, meio desanimado, às vezes muito voltado para coisas de passado, tal. Então, evitem essas temáticas aí, porque vocês podem se enroscar e não levar a nada mesmo, né? Fica aquela coisa meio navegando na coisa chata, assim, né? Evitem isso. Depois desse momento aqui na quarta, dia 31, nós vamos ter às 14h33, agora a Lua vai chegar a um aspecto harmonioso a Vênus, né? Então, desde a quadratura que vai acontecer lá na madrugada, ela vai diminuindo a influência chata. Vai diminuindo, bem, quando chegar ali na manhã, a gente já vai se sentindo bem pouquinho. 14h33, ali durante a tarde, né? Meio da tarde, a gente tem um aspecto leve entre Lua em Gêmeos e Vênus em Leão. Aqui já começa a melhorar o ânimo, fica bem legal esse meados da tarde aqui. Vai ficar com um perfil legal, inclusive para investimentos, para aquisições, para assuntos estéticos, de layout, de beleza, de amor também, para diversão. Ela é bem despojada, descontraída, é uma influência legal. Então, amanhã da quarta já vai começar a aumentar essa influência até às 14h33, um pouquinho só depois, a gente vai sentindo essa empolgação, começa a diminuir, né, a empolgação. À noite, a gente pega ainda esse clima
a gente pega ainda esse clima despojado, tal, a Lua continua transitando em Gêmeos, só que a Lua já vai estar fora de curso. Então, depois desse sextil, já não é legal para início, só que o clima continua despojado, leve, descontraído, animado, divertido também, né? Em climas gerais, notícias podem ver aí diversão, memes, coisas assim, que acabam sendo bastante divertidas. Para o mundo artístico pode ser legal também, mas nada muito vinculado a inícios, né? No campo feminino também é bem legal. A Lua vai ingressar em Câncer só no dia 1 de agosto, que é quinta-feira, meia-noite 19. E vai mudar o clima, né? Porque aí o Câncer, sendo signo d'água, já não tem uma expressão veloz, ele já tem uma expressão mais de concentração. O clima é um pouco mais emocional, apegado mesmo com as coisas, até notícias, conversas, podem ir ainda por um campo assim, tá? Agora, quando a Lua está em Câncer, um perfil de concentração para atividades diárias é legal. Processo analítico de dados, informações, cuidado com as coisas, né? É mais detalhado, tal. E também cuidadoso, administrativo. E aí, quando a Lua ingressa aqui no signo de Câncer, que já leva esse quadro, né, mais cuidadoso, ela vai ter o próximo aspecto, que é com Mercúrio, que ingressou em Virgem, né? Esse aspecto leve que aparece aqui. Ele vai ser perfeito às 6h43, bem no início da manhã. E a gente vai começar o dia aqui, a quinta-feira, com essa influência legal. Bom, gente, para a rotina, perfeita essa influência, porque a gente consegue produzir sem desviar, o que você programa para realizar, realiza, e realiza com qualidade, né? É um perfil bem qualitativo, tem uma configuração de dedicação para estudar, para trabalhar, para tudo que você estiver fazendo. Se tiver que ir ao médico, se tiver que ir ao comércio, banco, qualquer coisa, flui de uma maneira bem tranquila, tá? Então, a quinta-feira ela vem calma, assim, bastante tranquila aí para organização cotidiana, para procedimentos, burocracias, todo tipo de atividade que seja muito regrada, cheia de protocolos, assim, tende a ser muito bem cumprida aqui, né? E depois desse aspecto, às 6h43 da manhã, a gente não tem outro na quinta, gente. Então, tem pouco movimento, né, nessa semana. Aí a Lua vai começando a aumentar a influência de um aspecto que vai ser perfeito lá no meio da manhã da sexta. Então, a gente vai sentindo a quinta como um clima muito fácil, produtivo. É altamente qualitativo para tudo que você estiver realizando, tá? Seja uma atividade produtiva, seja uma atividade de descanso, uma atividade de descontração, vai seguir tranquilamente. Os aspectos entre Lua e Mercúrio são simples, né? Bem simples, dá mais um aspecto leve, assim, é bem simples. Então, é uma semana tranquila essa semana. Aí, gente, no dia 2 de agosto, que é sexta-feira, o primeiro aspecto é um aspecto de trígono entre a Lua e Saturno. E continua com esse clima de profundidade. Aqui o aspecto é fácil, é um trígono. Saturno está em peixes, ele está enxergando aqui em Câncer um ponto onde ele tem o detrimento, né? Mas ainda assim o aspecto é leve. Então, todo tipo de atividade de aprofundamento ou de descanso, relaxamento, manutenção, são beneficiadas. A gente tem, como Saturno está em peixe, a gente tem também facilidade para lidar com os assuntos de interpretação. Se você lida com assuntos de interpretação, seja de linguagens, né, traduções e tal, ou símbolos, né, oráculos, os símbolos de maneira geral, pode se dar muito bem também. E para quem estuda, né, temas difíceis e complexos, gente, porque o Saturno está em peixes, tem esse perfil mais complexo, como o aspecto é fácil, ele cria um campo de muita facilidade para as complexidades. Aqui já é legal se você tiver que lidar com algum assunto mais complexo mesmo. Olhar muitos detalhes, corrigir coisas pequenininhas, né? Já pode ser bem mais interessante. Para lidar com assuntos ligados ao passado, pessoas mais velhas, por exemplo, né, de mais idade, ou que têm uma representação de experiência maior que a sua, né? Tudo muito tranquilo também durante esse momento. Vocês nem vão sentir desvios e nem um clima muito agitado durante essa fase. Gente, na sexta-feira é só isso também, tá? Às 10h32. Aí o que vai acontecer? A Lua vai ficar fora de curso o restante do dia, gente. O restante do dia todo, e vai pegar a madrugada e um pedaço da manhã ainda do sábado. Então, para iniciar atividades, o dia 2 de agosto, só até as 10h32. Depois já não é muito recomendado. Gente, atividades mais importantes, né? A rotina você pode continuar realizando. O clima de Lua trígono Saturno ainda vai permanecendo diluindo a experiência até mais ou menos ali meados da tarde.
você vai sentir esse clima tranquilão, assim, ele não tem velocidade, né? Não é aquele clima de alta motivação, de empolgação, mas não tem uma representação de imprevisibilidade, de dificuldade no ar. Então, vocês vão conseguir levar ali tranquilamente o que vocês estiverem realizando. No sábado, dia 3, gente, 3 de agosto, às 8 horas e 9 minutos, é quando a Lua vai ingressar no signo de Leão. Aí muda um pouco o clima, a Lua entra em Leão, ela não tem muita força, mas como o domicílio do Sol tem um perfil mais empolgado, vocês vão sentir uma mudança de clima. Então, o sábado ele vem com bastante vigor, bastante energia. A Lua já entra aqui se aproximando do Sol, né, para formar a fase nova. Então, aqui é o momento que a Lua está no finalzinho do ciclo dela anterior, está na fase minguante, mas o clima é motivado, não é um clima parado, não. Mas só que no sábado, gente, não temos novos aspectos, é só esse ingresso da Lua em Leão, que é o movimento do dia, e ela vai começando a se aproximar aqui, olha, dessa influência da próxima fase, né? E é vigorosa, é motivadora, né? Eu não recomendo muito para inícios pela fase, tá muito no final, a Lua fica combusta, né? Nesse momento ela não está visível no céu. Então, para início de atividade, não é assim exatamente um dos melhores pontos. E também, assim, antes da Lua chegar à conjunção com o Sol, ela vai chegar em aspecto de 60 graus com Marte, e aí depois é que ela vai chegar ao mesmo grau que o Sol, né? O clima é fácil, descontraído, né? É um clima mais tranquilo para levar os assuntos. Vocês vão perceber aí facilidades aí no que estiverem realizando. E até para se movimentar um pouco mais, né? Como eu falei, é um perfil vigoroso. Até porque assim, a Lua entra aqui se aproximando do Sol, chega primeiro aqui a um sextil com Marte, o sextil é leve, Marte em Gêmeos também tem bastante movimento, então vocês vão sentindo facilidade nos assuntos de uma forma geral aqui nesse sábado, só que a gente não vai ter a perfeição do sextil ainda no sábado, ele vai acontecer só no próximo domingo, mas vai aumentando a influência, né? Então, esse clima mais vigoroso, mais rápido, até vai aparecendo um pouquinho mais conforme vão avançando as horas. Aí vocês vão sentindo essa facilidade. Bom, gente, nessa semana é só isso. Vocês perceberam que é uma semana leve, né? Só aspectos da Lua, a gente não tem ingressos nessa semana, tirando os da Lua. É uma semana que tem dias muito favoráveis para a administração das coisas, assim, ela está bem tranquila. Se vocês conseguirem se programar para aproveitar melhor esse clima, vai passar por ela com bastante facilidade, vai passar por esses dias aqui com bastante facilidade, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir. Deixe seu comentário aí, deixa seu oizinho aí para mim, tá bom? Um oi, uma sugestão de tema. Se você não assistiu o vídeo que eu fiz sobre o acompanhamento e o reflexo do céu nos acontecimentos dessa semana anterior, na próxima semana eu vou postar mais um, porque tem tanta coisa já acontecendo, né, que a gente tem que fazer esse reflexo. E aí você pega aqui em cima no card, estou deixando aqui para você, tá bom? Uma ótima semana, até o nosso próximo vídeo, então. Até mais.